Eu tinha só 15 anos quando disseram que eu ia me casar com um homem que tinha um pejo enorme. Naquele momento, senti que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar. Eu era uma menina da roça lá no interior de São Paulo, que mal sabia o que era a vida. Antes de nos perdermos no tempo, de voltarmos a um Brasil rural, onde os destinos eram traçados em conversas sussurradas, peço um instante da sua atenção. As histórias mais poderosas são aquelas que ecoam em nós, que nos mostram a resiliência silenciosa que existe em lugares e pessoas que o mundo esqueceu. A jornada que se inicia agora é um desses ecos, um testemunho da força de um espírito que se recusou a ser apagado. Se você valoriza narrativas que respiram, que tomam seu tempo para revelar a complexa tapeçaria da alma humana, considere se inscrever em nosso canal. Assim, você se junta a uma comunidade que entende que, às vezes, as maiores batalhas são travadas no silêncio de um coração. Agora, feche os olhos e ouça. O ar na cozinha estava pesado. Estava pesado com o cheiro de fubá cozido no fogão a lenha. Um aroma que normalmente trazia conforto, mas que naquela tarde parecia impregnado de uma amargura desconhecida. Do lado de fora, no corredor escuro que cheirava a terra e a mofo, Rosa Helena, com seus 15 anos ainda frescos na pele e nos sonhos, era uma estátua de medo. Seus pés descalços mal tocavam o chão de cimento queimado e frio. A orelha, colada na madeira áspera e carcomida da porta da cozinha, captava fragmentos de uma conversa que redefiniria todo o seu universo. Ela prendia a respiração, o peito doendo, tentando silenciar o próprio coração que batia como um animal enjaulado. Não há outro jeito, Nair. A voz de seu pai, Osvaldo, era um som que ela mal reconhecia. Havia perdido o timbre firme, o comando do homem que guiava o arado e a família. Agora, era um murmúrio rouco, arrastado, como se as palavras fossem pedras pesadas demais para sua garganta. A dívida com o Farias é um nó cego. Ou eu corto no meu pescoço, ou é isso. É isso ou perdemos tudo. O sítio, esta casa, o chão que pisamos. O silêncio que se seguiu foi mais terrível que as palavras. Um silêncio preenchido apenas pelo chiado insistente de uma panela, uma trilha sonora banal para a demolição de uma vida. Rosa sentiu o frio subir-lhe pelos pés e se instalar em seu estômago como um bloco de gelo. Farias. Agenor Farias. O nome era uma assombração na boca do povo de Vargem Grande do Sul e das cidades vizinhas. Um homem de quase 50 anos, dono de terras que se perdiam de vista nos arredores de Itobe. Um viúvo. Um homem que, segundo as comadres na porta da igreja, havia enterrado o coração, a alma e a capacidade de sorrir na mesma cova de sua falecida esposa, Laurinda. Mas a nossa menina, Osvaldo, a voz de sua mãe, Nair, era um fio de linha puído, prestes a arrebentar. Entregá-la assim, ela é só uma criança. Ela ainda brinca de boneca de sabugo de milho. Entregá-la? A risada de Osvaldo foi um som oco, seco, sem vida. Um som de derrota. É um casamento, mulher. Um casamento. Ele é um homem direito, um homem rico. Não vai faltar nada para ela. Pense nisso. Comida na mesa todo dia, roupa boa, um teto que não goteja. E para nós, vai sobrar o ar para respirar. Casamento. A palavra caiu sobre Rosa com o peso de uma lápide. Ela fechou os olhos com força, e todos os seus pequenos e preciosos sonhos se estilhaçaram. O guaraná gelado que ela tomaria um dia, sentada num banco da feira de São José do Rio Pardo, sentindo as bolinhas na língua. A fita de cetim azul celeste, que ela namorava há meses na vitrine do armarinho do seu Jamil. O vestido de chita cor-de-rosa, rodado, que ela imaginava usar na próxima quermesse. Tudo se transformou em pó, em nada. Naquele instante, encolhida na penumbra do corredor, sentindo o cheiro de desespero exalando pela fresta da porta, Rosa Helena compreendeu com uma clareza brutal que sua infância não estava terminando. Estava sendo executada. Ela não era mais Rosa, a filha de Osvaldo e Nair. Ela era o pagamento, a moeda de troca, a noiva de um homem que todos diziam carregar um peso enorme no peito, uma promessa de infelicidade perpétua que agora ela seria obrigada a carregar junto com ele. Antes daquela sentença sussurrada, o universo de Rosa Helena era costurado com os fios simples e resistentes da vida no campo. Seu mundo era delimitado pela cerca de arame farpado do pequeno sítio em Vargem Grande do Sul.
Um mundo onde as horas eram medidas pelo movimento do sol no céu e as estações, pela cor das árvores, o verde escuro dos cafezais em junho, o amarelo ouro do milharal em agosto, o vermelho sangue da terra arada em setembro. Seus cabelos, de um loiro que lembrava espiga de milho seca, viviam presos em 2 tranças finas que dançavam em suas costas quando ela corria descalça, perseguindo os frangos da Angola ou saltando sobre as poças depois da chuva. Seus olhos, de um castanho escuro e profundo, eram janelas para uma alma que ainda não conhecia a maldade, apenas a curiosidade e o espanto. Ela era uma criatura da terra, conhecia o cheiro da chuva antes que a primeira gota caísse, o canto de cada pássaro que habitava o arvoredo, o toque áspero da casca do jequitibá. Suas mãos pequenas já tinham calos finos, de ajudar a mãe a capinar a horta, de carregar baldes de água do poço, de debulhar feijão na varanda. A sua maior ambição era ganhar um livro de histórias, embora mal soubesse juntar as sílabas, ou provar um doce diferente, como o pé de moleque que os viajantes vendiam. Suas alegrias eram pequenas e imensas. Encontrar um ninho de passarinho com ovos azuis, ver o primeiro broto de feijão rasgar a terra, sentir o abraço quente da mãe no final do dia. Seu pai, Osvaldo, era um homem forjado pelo sol e pela enxada, um homem de silêncios longos e palavras curtas. Seu amor não vinha em declarações, mas no prato de comida farta, na lenha empilhada para o inverno, no concerto da porteira que rangia. Vê-lo curvado pela derrota, a voz quebrada pela dívida, era como ver uma montanha desmoronar. Amedrontava Rosa mais do que as histórias de lobisomem que os mais velhos contavam. Dona Nair, sua mãe, era o fio que costurava a família. Era sua voz que cantava cantigas de ninar, suas mãos que faziam o curativo no joelho ralado, seu cheiro de alfazema e fumaça de lenha que significava lar. Mas nos últimos tempos, uma sombra se instalara nos olhos de Nair, uma preocupação que vincava sua testa e tornava seus gestos mais lentos, mais pesados. A seca levara parte da colheita, uma praga atacara o café, e a dívida com o coronel, Farias, antes uma nuvem distante, agora era uma tempestade sobre suas cabeças. Rosa sentia essa eletricidade no ar, mas sua inocência a impedia de compreender a dimensão da ameaça. Jamais, em seus mais sombrios devaneios, ela imaginaria que a única coisa valiosa que sua família ainda tinha para oferecer era ela mesma. A manhã de sexta-feira amanheceu fria e cinzenta, um reflexo perfeito do estado de espírito daquela casa. O galo cantou com menos vigor, ou talvez fosse apenas a percepção de Rosa. O café da manhã foi um ritual mudo, engolido a seco. A broa de fubá, normalmente macia e saborosa, descia pela garganta de Rosa como areia. Cada um estava imerso em seu próprio abismo. Assim que Dona Nair empilhou os pratos na bacia de Ágata, com um barulho que pareceu um trovão no silêncio, Osvaldo limpou a garganta. O som arrastado ecoou na cozinha minúscula. Rosa, minha filha, senta aqui um pouco. Ele apontou para a cadeira de madeira gasta à sua frente, a mesma cadeira onde ela se sentava desde que alcançava a mesa. Ele não a encarava. Seus olhos estudavam as rachaduras na madeira da mesa, como se ali estivesse escrito um roteiro que ele era obrigado a ler. Rosa obedeceu, o corpo tenso como a corda de uma viola. Ela já sabia o que vinha. A cena que se desenrolava era apenas a encenação de uma tragédia, cujo desfecho ela já conhecia. Dona Nair, de costas para eles, esfregava um prato com uma fúria silenciosa, a água espirrando. Seus ombros largos e curvados tremiam. Era o choro que não podia sair pela boca, o protesto de uma leoa sem garras. Você já é uma moça, Rosa, começou Osvaldo, a voz trêmula, buscando as palavras. E sabe que a vida nem sempre é como a gente quer. As coisas não andam fáceis. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. Seu Agenor Farias. Ele é um homem de bem, um homem de posses. A esposa dele faleceu há uns anos. Ele vive muito sozinho. Osvaldo finalmente ergueu os olhos, buscando os da filha, talvez esperando um sinal, uma compreensão que o absolvesse. Mas o que ele encontrou foi um vazio abissal, um abandono tão profundo que o fez desviar o olhar, culpado. Ele nos fez uma proposta, filha, continuou ele, agora falando para o chão. Ele quita a nossa dívida, toda ela, e ainda nos ajuda com semente nova para o plantio. E, em troca,
Ele quer uma esposa. Uma moça boa, de família, para ser a senhora da casa dele. Ele parou de novo. O silêncio era uma tortura. Ele virá te buscar amanhã. Concluiu, a voz agora um fiapo, quase inaudível. Você será a senhora Farias. Vai ter uma vida boa, filha. Uma casa grande, farta. Não vai mais precisar remendar vestido velho. Não lhe faltará nada. Não lhe faltará nada. A frase ecoou na mente de Rosa, carregada de uma ironia cruel. Apenas o ar. Apenas a luz. Apenas a minha vontade. Apenas a mim mesma. Ela se levantou. Suas pernas, antes firmes como os troncos das árvores jovens, agora pareciam feitas de algodão. Sem dizer uma única palavra, ela deu as costas ao pai e à mãe e caminhou em direção ao seu quarto. Um cubículo com uma cama de palha e uma pequena janela que dava para o galinheiro. Assim que a porta se fechou, o som do choro contido de sua mãe finalmente explodiu. Um lamento baixo, gutural, o som de uma alma se partindo. Era a trilha sonora do sacrifício de Rosa. O sábado amanheceu ensolarado, um escárnio da natureza. Para Rosa, o mundo havia perdido as cores. Ela se moveu pelo dia como um fantasma. Ajudou a mãe a fazer o almoço, mas suas mãos agiam por conta própria. Sua mente estava a quilômetros de distância. Dona Nair tentava se aproximar. Alisava seus cabelos, oferecia um pedaço de goiabada, tentava puxar conversa. Você vai ver, minha filha, ele é um homem bom. Só é triste. Mas as palavras morriam no ar, rebatidas por uma muralha de dor e ressentimento que Rosa erguera ao seu redor. Como se pode consolar alguém que se está entregando ao lobo? Sua bagagem era um retrato de sua vida. Uma pequena valise de papelão remendada, amarrada com um barbante grosso. Dentro, 2 vestidos de chita desbotados, uma muda de roupa de baixo, um pente de osso que fora de sua avó e a pequena imagem de gesso de Nossa Senhora Aparecida, sua única confidente. O inventário de 15 anos de existência. Às 2 horas da tarde, um ruído estranho quebrou a monotonia do sítio. Um motor. Um carro preto, grande e brilhante, como Rosa só via nas revistas velhas, parou em frente à porteira. A poeira vermelha que se levantou com a freada pareceu uma cortina de teatro se abrindo para o ato mais cruel de sua vida. Agenor Farias desceu. Era exatamente como as pessoas descreviam. Alto, de ombros largos, vestido com uma calça de tergal cinza e uma camisa branca impecavelmente passada. Os cabelos eram grisalhos nas têmporas. O rosto, um mapa de rugas esculpidas pelo sol e por uma tristeza profunda. Mas eram os olhos que paralisavam, fundos, escuros, e com uma ausência de luz, como 2 poços sem fundo. Ele cumprimentou Osvaldo com um aperto de mão firme e um aceno de cabeça para Nair. Não sorriu. Seu olhar passou por Rosa, como se ela fosse parte da paisagem. Um arbusto, uma pedra. A despedida foi um borrão de angústia. Osvaldo a abraçou com a força de um homem que se afoga. Um abraço que pedia um perdão que ele não ousava formular. Se cuida, filha. Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz estrangulada. Nair beijou sua testa, o rosto molhado de lágrimas silenciosas. Deus te acompanhe e te proteja, meu anjo, sussurrou, entregando-lhe um pequeno lenço bordado. Rosa entrou no carro. O interior cheirava a couro, a cera de polir e a um perfume masculino amadeirado. Um cheiro de outro mundo. Um mundo frio e estranho. Pelo vidro traseiro, ela viu seus pais, de pé, lado a lado, junto à porteira. 2 figuras que encolhiam rapidamente, tornando-se pequenas, frágeis, engolidas pela poeira e pela distância. Ela não chorou. As lágrimas estavam petrificadas em algum lugar muito fundo, um lago congelado em sua alma, onde a menina que gostava de jabuticabas acabara de ser afogada. A viagem até a chácara de Agenor, nos arredores de Itobi, foi uma tortura de silêncio. Ele não fez nenhuma tentativa de conversa. Manteve os olhos na estrada de terra batida, as mãos grandes e nodosas firmes no volante. O único som era o do motor do carro e o das pedras batendo no assoalho. Rosa se encolheu no banco do passageiro, o mais longe possível dele, e observou a paisagem passar. Era uma paisagem igual à sua, mas que agora lhe parecia hostil. Cada pé de café, cada cerca de arame farpado, cada curral era um marco da distância que a separava de tudo o que amava e conhecia. Após quase 1 hora,
Eles entraram por uma imponente porteira de madeira de lei, com as iniciais AF entalhadas. Seguiram por uma longa alameda de flamboyantes que, mesmo sem flores, formavam um túnel sombrio. E então, a casa surgiu no final da alameda, branca e majestosa, com uma varanda que a circundava e janelas altas de vidro. Era a casa mais bonita que Rosa já vira, mas havia algo de errado nela. Uma frieza, uma ausência. Parecia um mausoléu impecavelmente cuidado. Não havia um vaso de flor na varanda. Não havia um brinquedo no gramado. Não havia o menor sinal de desordem ou de vida. Agenor desligou o motor. O silêncio que caiu em seguida era mais denso e pesado que o do carro. Chegamos, ele anunciou, a voz grave parecendo quebrar uma redoma de vidro. Ele a guiou para dentro, carregando sua pequena valise. O interior era ainda mais frio. Um hall de entrada com piso de ladrilho hidráulico polido como um espelho. Móveis de madeira escura, maciça, que brilhavam sob uma camada de cera. Tudo estava em seu lugar exato, numa arrumação que beirava o doentio. Cheirava a lustramóveis e a solidão. Este será o seu quarto, disse ele, abrindo uma porta no fundo de um longo corredor. O quarto era espartano. Uma cama de solteiro com armação de ferro, um guarda-roupa de 3 portas e uma cadeira. Uma pequena janela dava para os fundos da propriedade. Um pomar abandonado. O meu é o da frente, ele informou, sem olhá-la. A cozinha fica ali. O banheiro é o próximo. Sinta-se à vontade. A expressão à vontade soou como uma piada cruel. Como ela poderia se sentir à vontade naquele lugar que respirava tristeza? Ele a deixou ali, de pé no meio do quarto, com sua mala de papelão no chão, e se retirou, fechando a porta com um clique suave. Rosa sentou-se na beirada da cama. O colchão era duro, a colcha áspera. Olhou para as paredes brancas, nuas, que pareciam observá-la. E então, pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, o dique se rompeu. Ela se dobrou sobre si mesma e chorou. Um choro mudo, convulso, sem lágrimas. O choro de um animalzinho preso numa armadilha. Estava sozinha, terrivelmente, irremediavelmente sozinha. O jantar foi uma cerimônia fúnebre. Uma empregada idosa e silenciosa, chamada Dita, serviu a comida e se retirou sem uma palavra. Rosa e Agenor sentaram-se na longa mesa da sala de jantar. Ele na cabeceira, ela na outra ponta, o espaço entre eles um campo de batalha silencioso. A comida não tinha gosto. O nó na garganta de Rosa a impedia de engolir. Agenor comeu de forma mecânica, os olhos fixos no prato, como se cumprisse uma obrigação desagradável. Ao terminar, ele limpou a boca com o guardanapo de linho. «Tenha uma boa noite», disse ele, a voz neutra, e se levantou, seus passos pesados ecoando no assoalho de madeira enquanto ele se dirigia ao seu quarto, na frente da casa. Não era um desejo sincero. Era uma demissão, o encerramento do expediente. Naquela primeira noite, o silêncio da chácara se transformou. Deixou de ser ausência de som para se tornar uma presença física, uma entidade que a sufocava sob o lençol fino. Encolhida na cama estreita e fria, Rosa aguçou os ouvidos. E então, ela ouviu. Não era um som alto. Era um murmúrio, um soluço profundo. O lamento de um homem grande tentando engolir uma dor maior que ele. Vinha do quarto da frente, do outro lado do corredor. E cada gemido abafado era como uma martelada em seu peito de menina. Ali, na escuridão opressiva, iluminada apenas por um fiapo de luar que entrava pela janela, Rosa começou a compreender a verdadeira natureza do que as pessoas da região cochichavam. O pé enorme que Agenor carregava não era sobre virilidade ou anatomia, como a malícia popular sugeria. Era um peso, uma promessa, a presença avassaladora e tirânica de uma ausência. O choro de Agenor não era por ele mesmo, era por Laurinda, era para Laurinda. O som continuou pela noite adentro, um rio subterrâneo de sofrimento que minava as fundações daquela casa e da sanidade de Rosa. Ela abraçou os próprios joelhos, tremendo de frio e de um medo existencial. Ela não era uma esposa. Era uma enfermeira de luto, uma governanta, uma figura viva contratada para testemunhar a devoção de um homem a uma mulher morta.
A promessa que ele fizera a Laurinda, de amá-la para sempre, de nunca colocar ninguém em seu lugar, era uma corrente de ferro que o prendia ao passado. E agora, sem que ela pedisse ou merecesse, essa mesma corrente a arrastava junto para o fundo daquele poço de melancolia. Os dias que se seguiram se fundiram em uma massa cinzenta e uniforme. A vida de Rosa assumiu a regularidade de um relógio quebrado, marcando sempre a mesma hora de solidão. Acordava antes do sol, com o canto dos galos, e o silêncio da casa era seu primeiro companheiro. Preparava o café forte, amargo, como Agenor gostava. Limpava a casa com um esmero que beirava a neurose. Dita, a empregada, vinha apenas para cozinhar o almoço e o jantar, e partia. A limpeza, a ordem, a manutenção daquele ambiente imaculado e estéril tornou-se a principal tarefa de Rosa. Era a única coisa que parecia aplacar, minimamente, o humor sombrio de Agenor. A casa era, sem dúvida, um santuário. Na sala de estar, sobre uma cristaleira de jacarandá, havia um único porta-retrato de prata, polido diariamente por Rosa. Nele, o rosto sorridente de uma mulher de beleza serena, olhos gentis e cabelos escuros presos num coque. Laurinda, o fantasma onipresente. Rosa descobriu, por um descuido de Dita, que os pertences pessoais de Laurinda, suas roupas, seus livros, seus bibelôs, estavam guardados em um quarto no final do corredor, que permanecia perpetuamente trancado. Agenor carregava a chave no bolso da calça. Às vezes, muito tarde da noite, Rosa ouvia seus passos lentos no corredor, o som inconfundível da chave girando na fechadura, seguido de um longo, longo silêncio. O que ele fazia lá dentro? Rosa se perguntava e aterrorizada. Ele se deitava na cama dela, cheirava seus vestidos, lia em voz alta as cartas que ela escrevera. O mistério daquele quarto era o coração sombrio da casa. Rosa se sentia cada vez mais como uma sombra, uma intrusa em seu próprio lar. Aprendeu a caminhar na ponta dos pés, a fechar as portas sem fazer ruído, a respirar mais baixo, a existir sem ocupar espaço. Sua juventude, sua vitalidade, estava sendo sugada pela poeira dos móveis antigos, pelo silêncio das paredes altas, pela tristeza que impregnava o próprio ar. Era uma prisioneira em uma cela luxuosa, uma cela sem grades visíveis, mas cujas paredes eram feitas da dor de um outro alguém. Certo dia, após meses da mesma rotina esmagadora, um pequeno ato de rebelião brotou em Rosa. Uma rebelião minúscula, quase patética. Ao caminhar pelos fundos da casa, viu um tufo de margaridas selvagens, pequenas e teimosas, que haviam rompido a terra seca perto da cerca. Eram brancas e amarelas, simples, mas desesperadamente vivas. Movida por um impulso que nem ela compreendia, colheu um punhado delas. De volta à cozinha, encontrou um copo de vidro, encheu-o com água e arrumou as pequenas flores. Colocou o arranjo improvisado no centro da mesa da cozinha. Foi uma infração. Um pingo de cor e de vida em um universo monocromático de sépia e cinza. Um grito silencioso. Quando Agenor entrou para o almoço, seus olhos foram instantaneamente atraídos para a pequena mancha de cor sobre a mesa. Ele parou na porta da cozinha. Seu rosto, como sempre, era uma máscara impenetrável, mas Rosa sentiu a mudança na atmosfera. Ela prendeu a respiração, o coração martelando, esperando a explosão, a reprimenda, a ordem para jogar aquilo fora. Ele não disse absolutamente nada. Sentou-se, comeu em seu silêncio habitual e se retirou. Mas o silêncio dele era mais pesado, mais carregado. Rosa sentiu que havia perdido uma batalha que nem sabia que estava travando. A confirmação veio na manhã seguinte. O copo com as flores havia sumido. Não estava na pia, não estava no lixo. Havia simplesmente desaparecido. O copo estava de volta, seco e limpo, em seu lugar no armário. A mensagem foi de uma clareza brutal. Nada de novo. Nada que trouxesse o mundo de fora para dentro. Nada que não pertencesse à memória de Laurinda. Nada que representasse vida, mudança, cor. Rosa sentiu uma pontada aguda de humilhação e desafio. Foi uma derrota pequena, mas que lhe ensinou sobre a profundidade e a rigidez de seu cativeiro. Ela não podia ter nem mesmo um copo com margaridas. Aquele ato silencioso de Agenor foi mais eloquente e cruel do que qualquer grito. Ele não a odiava. Para ele, ela era pior do que odiada.
ela era irrelevante. E a mobília da casa não deveria ter a audácia de querer se enfeitar. Os anos começaram a se empilhar uns sobre os outros como folhas secas no outono. 1 ano, 2, 3. Rosa completou 16, 17, 18, 19 anos dentro daquela casa. A menina de tranças e olhar assustado deu lugar a uma jovem mulher de beleza contida, cujos olhos haviam adquirido uma seriedade e uma profundidade que não pertenciam à sua idade. Seu corpo floresceu, mas seu espírito parecia se contrair, se proteger dentro de uma casca cada vez mais grossa. As estações passavam, marcadas não por eventos, mas por sensações. O verão trazia o calor insuportável, o zumbido das moscas e o canto enlouquecedor das cigarras. O inverno trazia o frio úmido que se infiltrava pelas frestas, as noites longas e o som da chuva no telhado, um som que só acentuava a solidão. Rosa observava a vida pela janela da cozinha. Via os filhos dos empregados da fazenda correndo e brincando, ouvia suas risadas distantes, um som de outro planeta. Via os casais da vizinhança passando na estrada em suas carroças aos domingos, a caminho da missa em Itobe, vestidos com suas melhores roupas. E ela estava ali, no epicentro daquele terremoto silencioso, servindo a um homem que era seu marido apenas no papel. Um homem que chorava por outra e que a mantinha como curadora de seu museu particular de dor. Havia dias em que a solidão se tornava uma dor física, uma pressão no peito, uma dificuldade de respirar. Nesses dias, ela falava sozinha, sussurrava para as panelas enquanto as areava, contava seus pensamentos para as galinhas no quintal, criava diálogos inteiros em sua cabeça, imaginando como seria ter uma amiga, uma confidente, alguém que perguntasse: "Como você está?" A menina sonhadora de Vargem Grande do Sul não havia morrido, mas estava aprisionada num porão escuro de sua alma, faminta por luz, por som, por contato. O luto de Agenor era uma doença crônica e contagiosa, e Rosa sentia todos os seus sintomas: a apatia, a perda de cor do mundo, a sensação de que os dias eram apenas uma longa e ininterrupta repetição do nada. A mudança, quando veio, não foi um terremoto. Foi uma fresta de luz. Aconteceu em uma manhã de sábado, quando Rosa já estava na chácara há quase 5 anos. Ela tinha 20 anos, embora se sentisse com 50. Agenor, de forma inesperada, anunciou que precisava ir a São Sebastião da Grama, uma cidade vizinha maior e mais movimentada, para comprar sementes e peças para o trator. E então, ele disse algo que nunca havia dito antes: "Arrume-se, você vem comigo. Precisa sair um pouco de casa." Rosa ficou atônita. Por que agora? Talvez ele tenha notado a palidez em seu rosto, o vazio em seu olhar. Ou talvez tenha sido um capricho, uma decisão impensada. Fosse qual fosse o motivo, ela se arrumou, o coração batendo com uma mistura de medo e uma excitação há muito esquecida. A viagem foi silenciosa, como sempre. Mas ao chegarem à feira livre de São Sebastião da Grama, Rosa sentiu seus sentidos, adormecidos há anos, serem bombardeados. As cores, o vermelho dos tomates, o verde das couves, o laranja das abóboras, os cheiros, pastel frito, cana-de-açúcar moída na hora, o aroma doce de frutas maduras, os sons, a cacofonia de vozes, pregões de vendedores, risadas, o choro de uma criança. Era vida, pura, caótica, vibrante vida. Enquanto Agenor, com sua postura rígida, negociava com um vendedor de milho, Rosa se permitiu vagar, os olhos arregalados como os de uma criança. Ela se sentia uma estrangeira, reaprendendo a andar em um mundo que havia esquecido. E foi então que uma voz, alta e alegre, cortou o barulho da feira. "Não acredito! Rosa! Rosa Helena! Menina, é você mesma!" Rosa se virou, o coração dando um salto doloroso. Parada à sua frente, com um sorriso que ocupava o rosto inteiro e olhos que brilhavam de surpresa genuína, estava Teresa Valim. Elas haviam sido inseparáveis na infância em Vargem Grande, até que a família de Teresa se mudou para a vizinha de Vinolândia. "Teresa!" A voz de Rosa saiu como um sussurro, fraca e enferrujada pelo desuso. O abraço que se seguiu foi um choque elétrico. Teresa a apertou com força, com o calor e a energia que lhe eram característicos. Naquele abraço, anos de solidão e frieza pareceram derreter.
Elas falaram atropeladamente. Teresa, sempre uma matraca, contou que havia se casado com um bom homem. Tinha um filho pequeno chamado Lucas e ajudava a família vendendo na feira os queijos e doces que sua mãe fazia. E você, Rosa? Meu Deus, você sumiu do mapa. Fiquei sabendo que casou com o Farias. Havia uma ponta de compaixão e curiosidade em sua voz. Rosa não soube o que dizer. Como resumir 5 anos de vazio? Ela apenas deu um pequeno sorriso triste e encolheu os ombros. O gesto disse tudo. Agenor se aproximou, o semblante fechado, desconfiado daquela cena de intimidade. Rosa, com a voz ainda trêmula, os apresentou. Teresa, nem um pouco intimidada pela aura sombria dele, o cumprimentou com um sonoro: Bom dia, seu Agenor. Cuidando bem da minha amiga, eu espero. E virando-se para Rosa, disse em voz alta: Olha, Rosa, venha me visitar em Divinolândia. Ou pelo menos apareça aqui na feira. Eu tô aqui todo sábado, sem falta. Não some de novo. Aquele encontro foi mais do que um reencontro. Foi um resgate. A mão estendida de Teresa, seu sorriso sem malícia, sua vitalidade contagiante. Foi a primeira pedra retirada da porta do túmulo onde Rosa estava enterrada viva. A semente plantada por Teresa começou a germinar no solo árido da alma de Rosa. 2 semanas depois, ela juntou cada grama de coragem que possuía. Com a desculpa perfeitamente plausível de que precisava de linhas e agulhas para remendar as roupas de trabalho de Agenor, ela pediu para ir com ele novamente à feira. Para sua surpresa, ele concordou sem questionar. Talvez ele também tivesse percebido que o ar fresco fizera bem a ela. Ou talvez, em sua indiferença, simplesmente não se importasse. Ela encontrou Teresa em sua barraca colorida. Desta vez, a conversa foi mais profunda. Escondidas atrás de uma pilha de caixas de madeira, elas conversaram por quase meia hora. Rosa ainda não conseguia verbalizar todo o horror de sua vida. A opressão do silêncio, a presença do fantasma de Laurinda. Mas Teresa, com sua inteligência emocional aguçada, lia a história completa nos olhos da amiga, na maneira como suas mãos tremiam, na palidez de sua pele. Você não pode se apagar desse jeito, Rosa, disse Teresa, a voz séria, segurando as mãos frias da amiga. Essa tristeza toda vai te comer por dentro. Você precisa ter alguma coisa que seja só sua. Uma coisinha, um segredo, algo que ninguém possa te tirar. Quando Agenor a chamou, sinalizando que era hora de ir, Teresa agiu rápido. Pegou um pequeno pacote embrulhado em papel de pão que estava sob o balcão e o enfiou na bolsa de Rosa. Toma, é para você. Não deixa ninguém ver. De volta à chácara, trancada na segurança de seu quarto, com o coração batendo forte, Rosa abriu o embrulho. Dentro havia uma cartilha. Na capa, um desenho colorido de um menino e uma menina de mãos dadas, sob o título Caminho Suave. Junto, um pequeno lápis de carpinteiro, já apontado. Naquele momento, as lágrimas que estiveram congeladas por 5 longos anos finalmente encontraram um caminho. Ela se sentou na cama e chorou. Chorou pela amiga reencontrada, pela gentileza inesperada e por um vislumbre de esperança. Uma pequena luz bruxuleante no fim de um túnel que parecia infinito. Naquela noite, e em todas as noites que se seguiram, a vida de Rosa ganhou um novo propósito. Depois que a casa mergulhava no silêncio absoluto, depois que ouvia os passos de Agenor se recolhendo a seu quarto, ela acendia uma pequena vela escondida em uma lata, e à luz trêmula da chama, ela começou sua jornada secreta e libertadora. A, B, A, B, A, B, A. O B-O-I-B-A-B-A. As letras, antes garranchos misteriosos, começaram a se transformar em sons, em palavras, em ideias. Aprender a ler para Rosa era muito mais do que decifrar um código. Era forjar a chave que um dia abriria sua jaula. Cada sílaba aprendida era um golpe na parede de sua prisão. A alfabetização despertou em Rosa uma fome que ela não sabia que tinha. Fome de palavras, de conhecimento, de mundo. A cada encontro na feira, Teresa se tornava sua contrabandista de cultura, trazendo-lhe revistas de variedades velhas, folhetins de cordel, almanaques agrícolas, qualquer coisa impressa que pudesse saciar a sede da amiga. E foi em um desses almanaques, numa seção sobre laticínios,
que Rosa encontrou uma receita detalhada e ilustrada de queijo frescal. A ideia a atingiu como um raio. A chácara tinha um rebanho de vacas leiteiras. O leite era abundante, de excelente qualidade. A maior parte era vendida a granel, por um preço irrisório, para o grande laticínio da cidade. E se ela tentasse? E se ela fizesse queijos? A ideia era audaciosa, perigosa e, por isso mesmo, irresistível. Ela começou seu projeto em segredo absoluto. Usava o leite que supostamente sobrava para o consumo da casa. Desviava pequenas quantidades a cada dia. A cozinha, antes o palco de sua servidão, transformou-se em seu laboratório clandestino. As primeiras tentativas foram desastrosas. Os queijos ficavam borrachudos, ou ácidos, ou se desfaziam. Mas Rosa, que aprendera a paciência e a persistência na marra, não desistiu. Lia e relia a receita, ajustava a quantidade de coalho, a temperatura, o tempo de descanso. A cada fracasso, aprendia algo novo. O ato de transformar aquele líquido branco e fluido em algo sólido, palpável, algo que ela podia moldar com as próprias mãos, era profundamente simbólico. Ela sentia que estava fazendo o mesmo consigo mesma, pegando a matéria-prima de sua vida amorfa e dando-lhe forma, substância. E então, um dia, aconteceu. Ela desenformou um queijo e ele estava perfeito. Branco, liso, com a textura firme mas macia, e com o sabor delicado e levemente salgado que a receita descrevia. Ela cortou uma fatia pequena e a provou. Naquele momento, sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase a fez chorar. Era o primeiro fruto de seu próprio esforço, de sua inteligência, de sua teimosia. Aquele queijo redondo e branco era a prova concreta de que ela era capaz de criar algo bom, algo seu, dentro daquele universo que só tentava anulá-la. Fazer o queijo era apenas metade da batalha. O próximo passo era o mais aterrorizante e excitante. Com Teresa como sua mentora e cúmplice, Rosa planejou sua estreia como comerciante. Em uma de suas idas à feira, levou 6 queijos, cuidadosamente embrulhados em folhas de bananeira e escondidos em uma cesta de vime, sob alguns panos de prato limpos. Seu coração parecia querer saltar pela boca. Cada carro que passava na estrada parecia ser Agenor, vindo descobrir seu segredo. Olha o queijo fresquinho, queijo da roça feito com amor, leve e saboroso, Teresa anunciava com sua voz potente, enquanto discretamente apontava para a cesta de Rosa, que estava ao lado de sua barraca. Uma senhora idosa, de lenço na cabeça, aproximou-se, desconfiada. Teresa, com um piscar de olhos para Rosa, ofereceu um pedaço para a mulher provar. Nossa, menina, mas que delícia! Leve, no ponto certinho do sal. Faz tempo que não como um queijo assim. Vou levar um inteiro. A primeira venda. As notas de dinheiro, amassadas e ainda quentes da mão da senhora, entregues na palma da mão de Rosa, eram um choque elétrico. Era mais do que dinheiro. Era a prova física de sua autonomia. Era a confirmação de que ela tinha valor. Um valor que não vinha de seu sobrenome de casada, mas de suas próprias mãos. Naquela manhã, para seu espanto, ela vendeu todos os 6 queijos. No caminho de volta, sentada em silêncio no carro ao lado de um Agenor alheio a tudo, Rosa apertava o pequeno bolo de notas dentro do bolso do vestido. O dinheiro parecia queimar sua pele. Ao chegar em casa, enquanto ele ia para o campo, ela correu para seu quarto. Encontrou uma velha lata de biscoitos de metal, enferrujada nos cantos, e a escondeu bem no fundo do guarda-roupa, atrás de uma pilha de lençóis que nunca eram usados. Ali, ela guardou seu primeiro lucro. Aquela lata se tornou seu cofre, seu altar, sua promessa secreta de futuro. Foi nessa época, já com mais de 22 anos, com a mente aguçada pela leitura e o espírito fortalecido pela pequena independência financeira, que ela finalmente decifrou completamente o enigma de Agenor. Ele não era um monstro. Não era inerentemente mau. Era um homem quebrado. Um homem assombrado por um juramento feito em um leito de morte. Laurinda não era apenas uma memória. Era uma régua invisível com a qual Rosa era medida e considerada insuficiente todos os dias, em cada gesto, em cada silêncio. O P enorme era a promessa que ele fizera à esposa moribunda, que jamais amaria outra mulher. E ele estava cumprindo essa promessa com uma devoção trágica,
condenando a si mesmo e a ela a uma vida de vazio e ausência. A metamorfose de Rosa, embora lenta e silenciosa, não passou completamente despercebida por Agenor. Não era algo que ele pudesse articular, mas ele sentia uma mudança na atmosfera da casa. A menina encolhida e aterrorizada que ele trouxera para casa anos antes havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma mulher jovem, ainda quieta, mas com uma nova firmeza no olhar, uma autoconfiança em seus gestos. Ela não andava mais na ponta dos pés. Seus passos, embora suaves, eram firmes. Ele começou a notá-la, não como um objeto funcional que mantinha a casa em ordem, mas como uma pessoa. Notou a maneira como ela arrumava os cabelos, a concentração em seu rosto quando costurava, a forma como ela olhava para o horizonte no final da tarde. Eram observações fugazes, que ele rapidamente suprimia, mas que começavam a corroer a muralha de indiferença que ele construíra. Certa noite, ele a encontrou sentada no degrau da varanda, simplesmente olhando para o céu estrelado. Era uma noite quente de verão. O instinto dele era ignorá-la e entrar, como sempre fazia. Mas algo o deteve. Ele parou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "O céu está limpo hoje", ele disse. A voz dele, no silêncio da noite, pareceu surpreender a ambos. Rosa se virou para ele, sem sobressalto. "Sim", ela respondeu, a voz calma. "Amanhã não chove. Vai ser um dia bom para a colheita." Foi uma conversa curta, banal, mas foi a primeira conversa em anos que não era sobre uma ordem, uma necessidade ou uma tarefa doméstica. Foi um pequeno ato de comunhão, um reconhecimento mútuo de existência. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio opressivo de sempre. Era um silêncio pensativo, quase confortável. Algo, uma placa tectônica invisível, havia se movido sob os alicerces daquela relação. A verdadeira prova dessa mudança veio em uma tarde de novembro. Uma tempestade de verão, violenta e súbita, desabou sobre a região. Um raio caiu perto do pasto principal, partindo uma velha árvore que, ao cair, arrebentou um longo trecho da cerca. O gado de elite, o mais valioso da fazenda, estava em pânico com os trovões e poderia escapar para a estrada, um desastre financeiro e perigoso. Agenor estava do outro lado da fazenda, consertando uma bomba d'água, isolado pela chuva torrencial. Os peões já tinham ido embora. Dita, a cozinheira, morava longe. Rosa estava sozinha na casa. Ela ouviu o barulho, viu os animais agitados e compreendeu a gravidade da situação instantaneamente. Sem um segundo de hesitação, ela agiu. Vestiu uma capa de chuva pesada que encontrou no galpão. Calçou um par de botinas velhas de Agenor, que ficaram enormes em seus pés, e pegou um lampião a querosene. E debaixo daquele dilúvio, correu para o pasto. A lama sugava suas botas, o vento a açoitava, mas ela não parou. Ela não tinha força ou conhecimento para consertar a cerca, mas usou a inteligência. Com gritos firmes e gestos largos, ela começou a tanger o rebanho assustado para o canto oposto do pasto, longe da abertura. Os animais, sentindo sua calma e determinação, obedeceram. Com um esforço hercúleo, ela arrastou galhos pesados e pedaços de arame solto para criar uma barreira improvisada, apenas para impedir que eles voltassem para a área danificada. Quando Agenor finalmente chegou, uma hora depois, encharcado, enlameado e com o rosto crispado de preocupação, ele encontrou uma cena que jamais esqueceria. Rosa, parada no meio do temporal, o cabelo grudado no rosto, a capa de chuva escorrendo água, mantendo o gado seguro com sua simples presença, firme, inabalável. Ele parou e a olhou, mas não olhou para a moça que morava com ele. Ele olhou para uma parceira. Viu nela uma força, uma competência e uma coragem que o deixaram sem palavras. Ele se aproximou e, gritando para ser ouvido acima do som da tempestade, disse uma única palavra: "Obrigado." E aquela palavra, tão simples, carregava o peso de quase uma década de reconhecimento negado. Naquela noite, pela primeira vez em todos aqueles anos, a casa permaneceu em absoluto silêncio. Do quarto de Agenor não veio nenhum som de choro. Algumas semanas depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Era uma manhã de terça-feira. Enquanto Rosa espanava os móveis da sala,
Ela viu algo brilhando sobre a mesa de centro de Jacarandá. Era uma pequena chave de bronze, antiga e ornamentada. Ela a reconheceu imediatamente. Era a chave do quarto proibido. A chave do santuário de Laurinda. Seu coração parou. Não podia ser um esquecimento. Agenor era um homem de hábitos rígidos, quase obsessivos. Ele jamais esqueceria algo tão importante. Aquilo não era um descuido. Era uma oferta. Um convite. Ou talvez, um teste final. Com as mãos trêmulas, ela pegou a chave. O metal estava frio. Ela olhou para a porta fechada no final do corredor, que por tantos anos representara seu limite, sua exclusão. Respirou fundo e caminhou até lá. A chave entrou na fechadura com uma suavidade surpreendente. Girou. O clique da tranca se abrindo foi um som estrondoso em sua alma. Ela empurrou a porta e entrou. O quarto estava exatamente como ela imaginara, mas ao mesmo tempo, diferente. Estava perfeitamente preservado, como uma cena sob uma cúpula de vidro. A cama de casal, com uma colcha de crochê imaculada. A penteadeira com escovas de prata e frascos de perfume de cristal. No guarda-roupa entreaberto, vestidos de seda e algodão pendurados, exalando um leve cheiro de lavanda e tempo. Sobre o criado mudo, um livro estava aberto, com um marcador de fita de cetim, como se a leitora tivesse apenas saído por um momento. Rosa não tocou em nada. Apenas ficou ali, no centro do quarto, respirando aquele ar parado. E para sua surpresa, não sentiu raiva, não sentiu ciúme. Sentiu uma imensa e avassaladora compaixão. Compaixão por Laurinda, cuja vida fora interrompida, e compaixão por Agenor, um homem tão afogado em sua dor que transformara um quarto em um túmulo. Mas, junto com a compaixão, veio uma clareza cortante. Ela olhou para os vestidos, para os perfumes, para o livro. Aquela era a vida de outra mulher. E ela, Rosa, estava viva, pulsante, cheia de desejos e sonhos que haviam sido despertados. Ela merecia mais do que ser a zeladora de um museu de memórias. Aquele quarto, que deveria ser o símbolo máximo de sua opressão, tornou-se o catalisador de sua libertação. Ao sair, ela não trancou a porta. Deixou-a entreaberta. Um gesto sutil, mas definitivo. Era hora de sair da sombra de Laurinda. Era hora de encontrar sua própria luz. Aos 27 anos, 12 anos depois de sua chegada, Rosa Helena era irreconhecível. A menina analfabeta e assustada dera lugar a uma mulher que não só lia e escrevia com fluência, mas que devorava os livros e revistas que Teresa lhe trazia. Era uma mulher que entendia de negócios, que sabia o valor do dinheiro e que tinha sua própria reserva secreta, sua fuga, guardada na velha lata de biscoitos. Ela olhava para Agenor e já não via um carrasco. Via um homem envelhecido prematuramente, um homem cansado, um companheiro de cela que, aos poucos, também começava a ver as grades. A dinâmica entre eles havia evoluído para uma espécie de parceria funcional, um companheirismo resignado e silencioso. Ele a respeitava, à sua maneira. Pedia sua opinião sobre a compra de gado, sobre o tempo da colheita, mas ainda dormia em seu quarto separado. Ainda era, em seu coração, fiel à sua promessa. E Rosa sabia, com a certeza de quem conhece a própria alma, que aquilo não era vida. Respeito não era amor. Companheirismo não era paixão. Segurança não era felicidade. Ela queria a chance de rir até a barriga doer, de dançar na sala, de ter seus próprios vasos de flores coloridas espalhados pela casa, de construir algo que fosse verdadeiramente, inteiramente seu. A decisão, que vinha fermentando lentamente em seu íntimo como um queijo curando no escuro, estava finalmente no ponto. Ela iria embora. Ela escolheu o momento com cuidado. Uma noite de domingo, após o jantar, a casa estava quieta, pacífica. Agenor estava em sua poltrona de couro na sala, lendo um jornal à luz amarelada de um abajur. O cenário era de uma domesticidade que, por tantos anos, fora uma mentira. Rosa se aproximou. Suas mãos estavam unidas na frente do corpo, os dedos entrelaçados com força para conter o tremor. Ela parou em frente a ele. Agenor, ela disse. Sua voz não era alta, mas era clara e firme. Tinha o peso de 12 anos de silêncio. Ele baixou o jornal lentamente, o papel fazendo um ruído seco. Seus olhos a encontraram, interrogativos, mas não surpresos. Eu vou embora.
As 3 palavras pairaram no ar entre eles, simples, diretas e irreversíveis. Não era um pedido de permissão. Não era uma ameaça. Era uma constatação, o fim de um capítulo. Ele a encarou por um longo, longo tempo. O tic-tac do relógio de pêndulo na parede parecia contar os segundos da vida que eles não tiveram. O rosto de Agenor não se contraiu em raiva, nem se desfigurou em súplica. Apenas uma profunda e imensa fadiga pareceu tomar conta de suas feições, como se ele estivesse esperando por aquelas palavras desde o dia em que a trouxera para aquela casa. Eu entendo, ele disse finalmente. A voz era baixa, resignada. Rosa, que se preparara para uma batalha, ficou momentaneamente desarmada pela aceitação dele. Ela esperou. A discussão, as acusações, a tentativa de impedi-la. Nada. Apenas a aceitação silenciosa e o tic-tac do relógio. Agenor dobrou o jornal com uma precisão metódica e o colocou sobre a mesinha ao lado. Ele olhou para as próprias mãos grandes e calejadas, como se as visse pela primeira vez. Então, ergueu o olhar para ela novamente, e pela primeira vez, Rosa viu através da máscara de melancolia, viu o homem por trás da promessa. Eu nunca fui justo com você, Rosa, ele começou, a voz rouca, carregada de uma emoção que ele não se preocupava mais em esconder. Eu te trouxe para esta casa achando que você poderia preencher um vazio, mas a única coisa que fiz foi te trancar dentro dele comigo. Você era só uma menina, e eu te dei o fardo de um homem velho para carregar. Ele se levantou, os movimentos lentos, e caminhou até a grande janela da sala. Olhou para a escuridão lá fora, para o reflexo pálido deles no vidro. Nestes últimos anos, eu te observei. Eu vi a mulher em que você se transformou. Vi a sua força, sua inteligência. Você trouxe vida de volta para este lugar. Mesmo quando eu, na minha teimosia, tentei apagar qualquer faísca. Você cuidou de mim. Cuidou de tudo isso. Ele gesticulou para a casa, sem nunca reclamar, sem nunca pedir nada. Ele se virou para encará-la, e seus olhos, antes poços de escuridão, estavam úmidos. A verdade, Rosa, é que você me ensinou a viver de novo. Você me mostrou o que é lealdade, o que é força. Mesmo sem nunca ter recebido o amor que você merecia, ele engoliu em seco. Vá ser feliz. Você merece um amor que eu prometi nunca mais dar a ninguém. Naquele momento, Rosa entendeu. Aquelas palavras não eram apenas a sua libertação, eram a libertação dele também. Ao deixá-la ir, ele estava finalmente se perdoando, quebrando as correntes de sua própria promessa. Não havia mais nada a ser dito. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Rosa não eram de tristeza, eram de catarse. Na manhã seguinte, um sol claro iluminava a casa. Rosa arrumou sua mala. Desta vez, era uma mala de couro marrom, de boa qualidade, comprada com o dinheiro de seus queijos. Dentro, ela colocou suas roupas novas, seus poucos livros, e por um apego sentimental, a velha cartilha Caminho Suave. Ela não levou um único objeto daquela casa. Deixou para trás os móveis, as paredes, os fantasmas. Levava consigo apenas a mulher que se tornara. Agenor a esperava na varanda. Ele não vestia suas roupas de trabalho, mas a mesma calça de tergal e camisa branca do dia em que a buscara. Ele lhe estendeu um envelope pardo e grosso. Isto é seu. Por todos esses anos de trabalho. Rosa recuou, balançando a cabeça. Não precisa, Agenor. Precisa, ele insistiu. A voz firme, mas gentil. Não é um pagamento pelo casamento. É o seu salário. É o seu direito. É um recomeço. Por favor, aceite. Ela olhou nos olhos dele e viu que recusar seria uma ofensa. Ela pegou o envelope, pesado de dinheiro, e o guardou na bolsa. Eles caminharam juntos em silêncio, pela longa alameda de flamboyantes, até a porteira. O ônibus que a levaria para Araraquara passaria em breve. Na porteira, eles pararam. Adeus, Rosa, disse ele. Adeus, Agenor. Fique bem, ela respondeu. Ela não olhou para trás enquanto caminhava pela estrada de terra em direção ao ponto de ônibus. Não era a fuga de uma menina sacrificada. Era a caminhada orgulhosa de uma mulher em direção ao seu futuro. Ela deixava para trás 12 anos de sua vida. Uma juventude roubada, mas levava consigo a lição mais valiosa de todas. A de que a felicidade não era uma traição,
mas um direito inalienável. Araraquara a abraçou com seu calor e sua agitação. Para uma mulher acostumada ao silêncio sepulcral de uma chácara, o barulho da cidade, os carros, as pessoas, a música que escapava das lojas, era uma sinfonia de vida. Com o dinheiro que Agenor lhe dera, somado às suas economias, ela tinha segurança para recomeçar. Alugou um quarto simples, mas limpo, nos fundos da casa de uma senhora viúva e amigável. Na primeira semana, ela fez algo que sonhara por anos. Caminhou pelo centro da cidade, entrou nas lojas, não para limpar, mas para olhar, para tocar, para escolher. E em uma grande loja de tecidos chamada O Rei do Pano, ela viu um anúncio na porta. Precisa-se de vendedora com experiência. Ela não tinha experiência, mas tinha coragem. Entrou, falou com o gerente, e sua inteligência natural, sua fala articulada e sua seriedade o impressionaram. Ela foi contratada. O trabalho era sua nova vida. O cheiro dos rolos de algodão, cetim e chita, tornou-se seu perfume. Ela aprendeu rapidamente. Tinha um talento nato para combinar cores e texturas. Aconselhava as clientes com uma paciência e uma sabedoria que pareciam vir de uma vida inteira de experiência. À noite, matriculou-se no supletivo para concluir o ensino fundamental. E depois, o médio. O mundo, que antes era uma prisão, agora se expandia a cada página de livro, a cada conversa com uma cliente, a cada nova amizade que fazia no trabalho. Ela ia ao cinema aos domingos. Tomava sorvete na praça. Riscava, um por um, os pequenos sonhos da menina que fora. E a mulher que desabrochava era vibrante, segura e possuidora de uma alegria serena, a alegria de quem conhece o valor da liberdade. Passaram-se quase 3 anos. Rosa já era gerente da seção de tecidos. Certo dia, um homem entrou na loja. Não era um homem que chamava a atenção pela aparência, mas pela aura de tranquilidade que o cercava. Era um homem de uns 40 anos, de constituição forte, mãos calejadas de trabalho, mas com um sorriso fácil e olhos que transmitiam uma bondade genuína. Seu nome era Benedito Campos, e ele era mestre de obras. Precisava de um tecido resistente para fazer cortinas para a casa que ele mesmo estava construindo. Rosa o atendeu. A conversa sobre tecidos desviou para a construção, para o tempo, para os sonhos. Benedito era um ouvinte extraordinário. Ele parecia genuinamente interessado no que ela tinha a dizer. Voltou na semana seguinte, com a desculpa de que precisava de mais tecido. E na outra, o cortejo foi lento, paciente, respeitoso. Era como observar uma planta crescer. Um dia, ele a convidou para tomar um guaraná na praça depois do trabalho. O guaraná, o sonho de infância. Sentada em um banco de ferro, sob as árvores, com o copo gelado na mão, sentindo as bolinhas na língua, enquanto ouvia Benedito contar uma história engraçada sobre sua obra, Rosa sentiu uma onda de felicidade tão pura, tão avassaladora, que seus olhos se encheram de lágrimas. Benedito parou de falar, o rosto tomado pela preocupação. Eu disse alguma coisa errada, Rosa? Me desculpe. Ela balançou a cabeça, sorrindo em meio às lágrimas que agora escorriam livremente. Não, Benedito. Não é nada de errado, ela disse, a voz embargada. É que, pela primeira vez na minha vida, está tudo perfeitamente certo. Com o tempo, sentindo-se segura no porto do afeto dele, ela lhe contou sua história. Toda ela, sem omitir o silêncio, a dor, o fantasma de Laurinda. Benedito ouviu tudo, segurando sua mão, sem interromper. Ao final, ele não a encheu de palavras de pena. Apenas levou a mão dela aos lábios, a beijou suavemente e disse: aquela Rosa morreu na estrada de terra quando o ônibus partiu. A mulher que está aqui comigo, agora, pode construir a vida que ela quiser. E eu ficaria muito honrado se me deixasse ajudar a colocar os tijolos. Eles se casaram 1 ano depois, em uma cerimônia pequena e alegre na igreja do bairro. Os convidados eram os amigos da loja, os vizinhos, os companheiros de obra de Benedito. Rosa usou um vestido azul claro, da cor do céu em um dia de primavera. Ela mesma o desenhou e costurou. Não havia dívidas sendo pagas. Não havia sacrifícios. Havia apenas a celebração de um amor maduro, construído sobre o respeito e a admiração mútua. A vida deles floresceu. Eles se mudaram para a casa que Benedito terminara de construir. E aquela casa era o oposto da chácara de Itobe.
Era uma casa cheia de barulho, de risadas, de música no rádio. Tiveram 3 filhas e, por último, um menino. Rosa, que deixara a loja para cuidar das crianças, abriu uma pequena loja de armarinhos na garagem de casa. O negócio prosperou. Ela foi para seus filhos tudo o que não pudera ser: uma mãe presente, uma confidente, uma incentivadora. Ensinou-os a ler, mas também a questionar. Ensinou-os a valorizar o trabalho, mas também a alegria. Acima de tudo, ensinou-lhes que eles eram os únicos donos de seus próprios destinos e de seus próprios corações. A casa deles nunca era impecavelmente arrumada. Havia sempre brinquedos pelo chão, desenhos pregados na geladeira e o cheiro constante de bolo de fubá assando no forno. Era um lar, vivo, pulsante, feliz. O tempo, que antes se arrastava, agora voava. Os filhos cresceram, se casaram, tiveram seus próprios filhos. Rosa e Benedito se mudaram para uma casa térrea e confortável em São Carlos, para ficar mais perto de uma das filhas. Viveram ali uma velhice tranquila e cúmplice. Benedito partiu há 5 anos, dormindo, deixando uma saudade do tamanho do mundo, mas também um alicerce de amor e memórias felizes que sustentava Rosa todos os dias. Agora, aos 78 anos, Rosa Helena é a matriarca sorridente de uma família grande e afetuosa. Seus cabelos, antes cor de milho, agora são uma coroa de neve macia, quase sempre presa em um coque elegante. As rugas em seu rosto não são de tristeza, mas mapas de milhares de sorrisos. Seus olhos escuros, que já foram assustados, vazios e sérios, agora brilham com a luz da sabedoria, da paz e de uma pitada de travessura. Ela passa as tardes em sua poltrona de vime na varanda, que é um jardim em si, rodeada por vasos de gerânios, 11 horas e orquídeas. Ela conta histórias para os netos e bisnetos, histórias da vida no sítio, da feira, de como aprendeu a ler escondida. Ela raramente fala de Agenor, e quando o faz, não há amargura em sua voz. Ela o menciona como um longo e rigoroso inverno que precisou atravessar para finalmente chegar à sua primavera. Soube por Teresa, com quem manteve contato a vida inteira, que Agenor viveu o resto de seus dias sozinho na chácara, e que, em seu testamento, surpreendeu a todos ao deixar uma parte considerável de suas terras para uma instituição de caridade que cuidava de moças órfãs e desamparadas. Talvez, à sua maneira torta, tenha sido seu ato final de redenção. Olhando para o seu jardim vibrante, para a risada de um bisneto que tenta pegar uma borboleta azul, Rosa reflete sobre o P enorme que um dia definiu e aprisionou sua vida. O peso, a promessa, o fardo de Agenor, que se tornou o seu por 12 longos anos. Mas a vida, em sua sabedoria tortuosa, a ensinou que as promessas mais sagradas não são as que fazemos aos outros, especialmente aquelas forjadas na dor e no luto, que acabam por nos acorrentar. As promessas que verdadeiramente importam são aquelas que, silenciosamente, fazemos a nós mesmos. A promessa de não se deixar apagar, a promessa de lutar pelo direito de aprender, a promessa de construir algo seu, a promessa de se permitir ser feliz. Rosa Helena venceu. Venceu a sentença, o silêncio, a solidão, a falta de escolha. Ela descobriu, em sua longa jornada, que florescer não é trair o passado, mas sim honrar o milagre do presente e o direito inegociável de cada alma à sua própria luz. Sua história, no fim das contas, não é sobre um casamento arranjado com um homem mais velho. É a história épica de uma menina que aprendeu a ler, de uma mulher que aprendeu a fazer queijos, e de uma alma que, contra todas as probabilidades, aprendeu a ser livre. E essa, ela sabe agora, é a única promessa que vale a pena cumprir. A jornada de Rosa Helena nos lembra que dentro de cada silêncio pode haver uma revolução, e que a liberdade, muitas vezes, é construída tijolo por tijolo, palavra por palavra, em segredo, até que estejamos prontos para derrubar as paredes. Se essa história ressoou em você, se a força silenciosa de Rosa te inspirou, mostre seu carinho. Deixe seu like para que este testemunho de resiliência alcance mais corações. Compartilhe nos comentários qual passagem mais te tocou ou que lição você leva dessa narrativa. E se você acredita no poder transformador das histórias, inscreva-se no canal, pois a cada nova narrativa reafirmamos juntos a promessa de ouvir, aprender
e nos conectar. Muito obrigado por sua companhia. Até a próxima.